Vocês aqui comigo em mais um bate-papo do Carreira do Advogado. Sejam muito bem-vindos, principalmente para trabalhar um tema bem interessante dentro desse universo do direito bancário, que é a ação revisional de imóveis, principalmente no que tange aos cálculos desse tipo de demanda. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o bate-papo do Carreira do Advogado, justamente esse ambiente que a gente criou para poder estimular não só esse contato mais direto entre vocês, os nossos alunos, e aqui o Carreira do Advogado, mas também outros colegas advogados e advogadas que ainda não participam de nossa comunidade. Então, justamente, a gente tem essa premissa de ser um ambiente mais aberto, um ambiente mais direto e, acima de qualquer coisa, extremamente prático. Então, você que está aí nesse exato momento, já coloca aqui no chat onde você está falando, quais são suas expectativas para esse encontro, o que você espera quando o assunto é revisional de financiamento de imóveis, como é que a gente vai estar trabalhando com isso. Daqui a pouquinho, dentro de 2, 3 minutinhos, a gente já vai estar começando aqui a nossa conversa e estar abordando os detalhes por trás dessa ação, o que ela tem de especial, o que ela não tem de especial, quais são os detalhes por trás dessa construção de cálculos e também os detalhes por trás dessa construção da petição inicial. Hoje a gente vai dividir aqui esse bate-papo nesses dois aspectos fundamentais: trabalhar a construção de cálculos, o que acontece, o que faz esse tipo de ação ter uma atenção especial, não ter uma atenção especial, e como é que esses cálculos eles vão se comportar quando a gente traciona e traz eles para dentro de uma petição inicial. É justamente isso que a gente vai estar vendo nesse exato momento, é justamente isso que a gente vai estar fazendo a partir de agora. Aproveita aí mais uma vez, você que está chegando aí, deixa o seu like, tá? Isso é bem importante, não só para o crescimento aqui dentro do nosso canal, para que outros colegas advogados eles vejam que esse encontro está ocorrendo, e aproveita também e se inscreve no nosso canal. Mais uma vez, a ideia por trás disso tudo aqui é que seja um bate-papo, esse ambiente de troca, esse ambiente de interação entre professor, alunos, professor, e no meio aí o conteúdo. Mas só que para que você possa interagir, você possa conversar, é necessário que você esteja inscrito no nosso canal. Então aproveita a oportunidade, já clica aí logo aqui abaixo para se inscrever no nosso canal, se inscreve e fica atento, né? Constantemente nós temos trazido aqui diversos elementos, diversas dicas e treinamentos práticos que têm mudado completamente a vida de diversos advogados. Pessoal, eu gosto de ser prático, eu gosto de ser direto, eu gosto de ser bem objetivo. Chegou a hora da gente trabalhar, chegou a hora da gente fazer acontecer. E o tema aqui da nossa conversa é como efetuar esse cálculo revisional de imóveis. Quais são os segredos para que você consiga provar tudo isso? Quais são os segredos para que você consiga desenvolver esse tipo de ação e transformar você de fato em um perito, transformar de fato você em alguém que vai conseguir lidar com todo esse cenário, que vai conseguir desenvolver tudo isso. Esse é o tema central aqui do nosso bate-papo. Quem está por trás disso sou eu mesmo, professor Elissaldo Farias. Eu sou especialista em direito bancário aqui do Carreira do Advogado. Seja muito bem-vindo, se você não conhece ainda. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo a esse ambiente maravilhoso. Nós temos atuado aí em todo o Brasil, hoje temos mais de 30 mil alunos, com mais de 10 anos de atuação, sendo hoje uma referência nacional em direito bancário e prática jurídica aplicada, com mais de 20 cursos validados por advogados e advogadas em todo o país, e tendo uma comunidade ativa de milhares de advogados aplicando na prática aquilo que a gente tem feito quando o assunto é direito bancário, quando o assunto é advocacia na prática. Hoje você vai ter a chance de se tornar um desses alunos ao longo dessa nossa conversa aqui, tá bom? O que nós estaremos aprendendo, o que nós estaremos desenvolvendo aqui? Primeiramente, vamos entender a lógica do recálculo dentro dessas revisionais de imóveis, o que a gente vai trabalhar quando assuntos são cálculos voltados para esse tipo de ação, porque ela vale a pena, porque ela não vale a pena, o que você precisa trabalhar, e aqui a gente vai fazer de uma maneira diferente, tá? A gente vai estar abordando esse cálculo na medida que a gente já vai construindo essa petição, tá? Como montar essa prova contábil desde a inicial, afinal, as ações revisionais, esse bloco de ações revisionais, são ações que dependem muito do sistema de cálculos envolvido. Então, a gente vai estar aprendendo na prática como é que eu construo esse sistema de cálculos e qual é a diferença que ele vai fazer dentro do meu processo. Logo em seguida, a gente vai estar entendendo essa matemática por trás do lucro. Que como a gente vai identificar se essa ação revisional ela vale a pena, ela não vale a pena,
Como é que eu vou projetar de forma segura os honorários, quais são os segredos por trás dessa projeção, quais são os detalhes por trás disso. Tudo isso a gente vai estar vendo nesse exato momento aqui em mais um bate-papo. O professor tomar um pouco de água, né, molhar a garganta, para a gente começar a tracionar. Vamos lá. Primeira coisa, a lógica do recálculo dentro de uma ação revisional. Deixa eu só abrir aqui um documento que eu não consegui abrir. Deixa eu puxar aqui rapidinho, abrir nossos mapas mentais, né? Eu tenho trabalhado bastante aqui quando o assunto é bate-papo, esse sistema de mapas mentais que eu acredito que facilita não só a nossa visualização jurídica do que está ocorrendo, como também os detalhes por trás disso tudo. Deixa eu só vir aqui, só puxar aqui, ver se ele consegue abrir. Só um momento. Amarrando isso aqui. Pronto. Porque mudou aqui também as coisas, não foi? Tudo muda, né, gente? Estou abrindo aqui a minha plataforma que eu utilizo para criar esses mapas mentais. Perfeito, era isso que eu queria. Show de bola. Colocando aqui. E perfeito. Vamos lá. Todo mundo comigo nesse exato momento. Abri aqui a plataforma relacionada aos mapas mentais. Pessoal, vamos lá. A gente está dentro dessa blocagem das ações revisionais. Então, eu estou indo aqui dentro desse submundo, né? Subnicho, revisionais. Revisionais de imóveis, certo? E dentro dessas revisionais de imóveis, a gente vai trabalhar, principalmente quando o assunto é petição inicial, com alguns detalhes. Toda ação revisional, ela está intimamente conectada a cálculos, certo? Afinal, dentro de uma ação revisional, em suma, eu vou estar discutindo duas coisas fundamentais. A primeira delas, que é a taxa de juros, certo? E quando o assunto é taxa de juros, a gente vai estar discutindo essa taxa de juros frente a alguns parâmetros, ok? A taxa de juros frente ao Banco Central, a taxa de juros frente ao período contratual. Então, eu vou estar efetuando essa revisional, discutindo essa taxa de juros frente ao Banco Central e frente ao período contratual. A partir disso, eu também posso estar discutindo possíveis cobranças indevidas. Entenda-se por cobranças indevidas aqui, por exemplo, tarifas abusivas, cobranças indevidas aqui, alguma taxinha, cobranças indevidas aqui, seguros, ou eu vou deixar bem aberto aqui pra gente, qualquer valor legalmente contratado. Então, tarifas, taxas, seguros ou qualquer valor ilegalmente contratado. Então, essas cobranças indevidas, elas compõem esse universo aqui. Quando o assunto é taxa de juros, eu vou precisar estar apresentando para o juiz um convencimento, que é mostrar para ele o que nós chamamos de impacto financeiro. Então, vamos lá. Período contratual, onde eu vou demonstrar o impacto financeiro. O que é que muitos colegas advogados erram quando esse assunto aqui? Mais uma vez, a gente está lidando dentro que eu vou até fazer algo melhor, eu vou colocar nesse ambiente aqui, ó. Não sei se eu consigo apagar, recortar, eu acho que pega. Pronto, aqui. Perfeito. A gente vai trabalhar aqui com uma ação que é conectada diretamente com cálculos, ok? Então, eu tenho uma ação que eu preciso apresentar cálculos. Como uma ação de cálculos, o objetivo deles é mostrar o impacto financeiro dessa diferença de taxa de juros no tempo. Então, eu quero demonstrar isso aqui, ó. Qual é o impacto financeiro dessa taxa de juros quando ela é projetada no tempo. Então, essa projeção na taxa de juros no tempo, que muda o impacto financeiro, ela pode gerar algumas consequências lógicas para a nossa petição. Por exemplo, o cliente pagar o dobro
certo? O cliente pagar valores indevidos, outra opção. O cliente já ter quitado o imóvel, todavia não sabe disso ainda, ou seja, ele já teve a quitação desse imóvel, ele já efetuou essa quitação, todavia, em razão dessa diferença de juros projetada no tempo, isso ainda não se manifestou. Então, o impacto financeiro, ele precisa ser demonstrado para justamente provar para o juiz se o cliente ele vai pagar um imóvel por 2, se ele vai pagar valores indevidos, como é que esse cliente ele vai projetar todo esse pagamento de imóveis diluído no tempo. Todos esses impactos eles só podem ser demonstrados através de uma planilha de cálculos. E aqui a gente tem algo que é interessante. Esse impacto financeiro ele resulta em algo bem falado em direito do consumidor, mas muita gente não se atenta como isso é feito. Inversão do ônus da prova. Por quê? Qual é a grande sacada disso? Qual é o ponto de contato principal? Eu só tenho uma obrigação: apresentar para o juiz, para convencer o juiz o impacto financeiro de forma adequada do que ia acontecer na situação daquele cliente. Se a parte entende que não era aquele impacto financeiro, se a parte entende que está errado os cálculos ou algo dessa natureza, então ela vai ter que apresentar o real motivo dessa alteração. Ou seja, eu consigo, basicamente, com a apresentação dos cálculos, quase que a inversão do ônus da prova automática. E tendo essa inversão do ônus da prova automática, a minha vida começa a melhorar dentro do processo. Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, eu vou estar abrindo uma calculadora específica. Essa calculadora é aqui do Carreira do Advogado. E essa calculadora aqui do Carreira do Advogado, essa calculadora, tchau, a gente desenvolve aqui lidando com exatamente a projeção de valores no tempo. Como é que funciona essa projeção de valores no tempo? A gente vai pegar essa taxa de juros, a gente vai desenvolver essa taxa de juros com essa projeção de 5, de 10, de 15 e de 20 anos. Quando a gente faz essa projeção da taxa de juros no tempo, quando a gente faz essa projeção, a gente começa a entender justamente onde é que estão esses gaps de valores, onde é que estão esses impactos financeiros de valores. Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma calculadora para a gente exemplificar e a gente já pode até trabalhar a partir disso no nosso cenário. Financiamento de um imóvel quitado. Vamos imaginar o seguinte aspecto. Vamos imaginar que eu tenho aqui um imóvel que ele já foi quitado, já acabou o contrato. Então eu quero que a calculadora demonstre para mim exatamente qual foi o impacto financeiro desse imóvel na vida do cliente em razão dessa taxa de juros variável. Vamos entender. A gente vai colocar aqui a taxa de juros do contrato. Vamos imaginar que o contrato, aquela que o cliente contratou, foi de, por exemplo, e aqui um ponto já sensível. A gente vai trabalhar com a taxa de juros anual, tá? Taxa de juros anual. A gente vai dizer que a taxa de juros aqui foi de 15,7. Logo em seguida, a gente vai colocar a taxa de juros correta. Qual deveria ter sido a taxa de juros para essa mesma contratação? Vamos dizer que essa taxa de juros foi 9,8. Logo em seguida, a gente vai colocar aqui o valor financiado, o valor desse imóvel. Vamos dizer que esse imóvel foi R$90 mil, título de exemplo. E aqui a segunda pergunta. Em quantos anos foi pago esse contrato? Esse contrato foi em 20 anos. Eu já coloco aqui um fator de correção monetária. E aqui esse fator vai variar de estado para estado, de tribunal para tribunal. É justamente para lidar com esse dinheiro que ele vai sendo perdido com o tempo e corrigir o valor final aqui. Quando eu clicar em calcular, olha só como a coisa muda de figura. Em razão dessa diferença da taxa de juros, de 9,8, que deveria ter sido acerta, para 15,7, o meu cliente, ele pagou R$80 mil.
272 a mais. Ou seja, aqui, tá vendo toda... Vou até abrir isso aqui para vocês verem. Isso aqui é toda a planilha de evolução do pagamento. Mensalmente, existia uma diferença de R$331. E essa diferença foi sendo acumulada ao longo dos anos. Afinal, a gente pagou aqui durante 20 anos. Olha só a situação. Ao final desses 20 anos aqui, a gente teve mais de R$80 mil, R$79.477 pagos a mais. Tudo em razão dessa diferença da taxa de juros. Inclusive, eu até boto aqui uma sugestão para quem vai entrar com a revisional e já quer pedir aqui, por exemplo, a repetição do indébito, que dá R$160.544,17. Então, o que eu estou vendo na prática aqui é uma diferença de praticamente o dobro, tudo por taxa de juros. E fala uma coisa que eu gosto de trazer essa observação para os meus alunos, e você na minha condição de aluno aqui no Bate-Papo, vai também aprender isso aqui. Especialmente dentro das revisionais de imóveis, por mais sensível que seja a variação da taxa de juros, ainda vale a pena a ação. Pensa comigo aqui, eu estou com a taxa de juros do contrato de 15,7, mas a taxa de juros correta deveria ser 15, olha só, vou fazer bem sensível, 15,2. A diferença é 0,5 pontos percentuais. Olha só, quando eu jogo isso projetado em 30 anos, em 20 anos, que é o nosso caso, por mais que seja extremamente sensível, eu ainda tive um valor pago a mais de R$7 mil. Vocês entenderam qual é a lógica? Porque eu estou projetando durante 20 anos, até para título de exemplo. E essa taxa de juros, ela vai crescendo por mês, porque não é mensalidade que você paga. Então, por exemplo, por mais que seja sensível, 20 anos tem um total de 240 meses. Então, esse mesmo problema ao longo de 240 meses, ou seja, esse valor pago e acumulado no tempo, resulta numa diferença corrigida. Por exemplo, se aqui fosse 15,7, 14,7. Cliquei aqui, já tenho outra variação. A diferença corrigida agora subiu para R$13.974. Então, eu já tenho toda uma bateria de cálculos, por exemplo, dentro desse imóvel quitado. Mas não para por aí não, nossa conversa. A gente vai começar a trabalhar aqui todo esse cenário dentro de uma petição inicial, abordando alguns pontos que precisa de atenção. Primeira coisa, quando a gente entra com a ação, todo mundo vê na petição, deixa eu puxar para cá. Quando a gente entra com esse tipo de ação revisional de financiamento de imóveis, a gente vai começar do começo, né? Como diz o Matuto, começar do começo. A gente precisa abordar o seguinte: o endereçamento dessa ação vai ser sempre para a justiça comum. Afinal, estou lidando com empresas privadas aqui. Um conselho que eu sempre dou: vai entrar com ação revisional de financiamento de imóveis, foca nas empresas privadas para esse cenário, tá bom? Empresas privadas, ou seja, bancos privados, não a Caixa Econômica. Então esse processo não só vai para a Justiça Federal, como também a gente vai ter muita dor de cabeça, porque geralmente essas taxas de juros da Caixa Econômica Federal, atreladas ao Minha Casa Minha Vida, elas já são mais baixas que os próprios ditames do Banco Central. Então muitas vezes não compensa esse tipo de ação. Ok? Logo em seguida, a parte autora, que vai ser o seu cliente, toda a qualificação dele. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário em face do respectivo banco que fez tudo isso. Ponto importante dentro aqui da gratuidade judiciária. É muito comum que os bancos, dentro desse tipo de ação específica, que a gente está lidando com valores de causas, o valor da causa um pouco mais alta, queira questionar a gratuidade judiciária.
Dizendo, olha, o cliente ele teve condições de pagar um imóvel de 10, 20, 30 mil reais, não tem condições de arcar com as custas judiciais. Então, um dos aspectos que a gente já vai fechar essa brecha é quando você for peticionar esse tipo de ação, já pega as declarações de imposto de renda desse cliente, já pega os detalhes por trás desse cliente. Por quê? A partir disso, a gente vai conseguir demonstrar por A mais B que o cliente estava justamente nessa condição mais necessitada. Ou seja, o cliente, de fato, ele não tinha condições de pagar essas custas processuais, em razão de não ter condições de pagar essas custas processuais. Eu preciso demonstrar. Não basta você só alegar, só juntar a declaração de imposto de suficiência, você vai ter dor de cabeça aqui. Eu estou solicitando a gratuidade judiciária. Então, existe esse detalhe por trás disso tudo. Logo em seguida, a aplicação fática de tudo o que aconteceu. E na aplicação fática, a gente vai estar conectando justamente todos esses elementos do cenário. Eu posso até vir aqui, ó, se a gente quiser, copiar e trazer para dentro da minha ferramenta de inteligência artificial. Então, eu vou abrir aqui, ó, minha ferramenta e vou dizer o seguinte: adapte os fatos dessa ação aqui para condizer com essa tabela de valores, diga-se de passagem, trata-se de uma revisional, trata-se de um financiamento, né? Um financiamento de imóvel que já foi quitado e estamos buscando as diferenças. Aí eu venho aqui, ó, na minha calculadora e vou estar colando, tá? Só baixar aqui, já baixou? Ah, já baixou aqui. E vou estar colando esses dados aqui, ó. Só fiz copiar aqui tudo isso. Nesse exato momento, a minha ferramenta já vai trabalhar isso aqui. Cliquei aqui, ó. E já ele liberou para fazer o quê? Todo o desenvolvimento aqui da minha narrativa fática. Ou seja, vou adaptar aqui meus fatos para que faça tudo isso. Mais uma vez, a gente está lidando com um tipo de ação que depende muito dos cálculos. Então, o primeiro passo vai ser o desenvolvimento da calculadora, vai ser o desenvolvimento dessas tabelas de cálculos que vão se comportar ao longo ali de todo o financiamento. Olha só a diferença da taxa de juros, né? Eu peguei aquele primeiro exemplo que a gente fez, tá? Por isso que ele pegou aqui 15,70% e 9,80%. Logo a partir disso, mais de R$80, considerado que o contrato já foi devidamente quitado. Ao final da planilha, todos os dados a título de financiamento, aqui a gente pediu e também a repetição do indébito, totalizando R$160 mil, 544,17. Vim aqui, ó, fiz isso aqui e já temos aqui todo esse desenvolvimento. Feito isso, já está aqui e já trouxe a organização de todos os nossos dados em relação a esse evento aqui. Feito isso aqui, coloquei, já temos aqui todos os detalhes por trás disso. Vou estar abordando o tipo de capitalização que foi aplicado nessa tabela aqui. Nesse exemplo específico, como o empréstimo ele já é quitado, a gente pode até estar desenvolvendo direto sobre as diferenças pagas no tempo. Eu vou até trabalhar com isso aqui, ó. Vou pegar esse parágrafo aqui, ó. Possibilidade de diminuição da renda e a abordagem desse parágrafo. Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, na minha ferramenta de IA. E vou dizer o seguinte. Adapte esse parágrafo aqui para nosso caso, uma vez que trata de financiamento já quitado, queremos as diferenças dos valores superiores a mais, e venho aqui e solto esse aqui. Porque a gente já faz essa conexão direta, né, desse parágrafo, abordando justamente os detalhes por trás do nosso caso. Deixa ele trabalhar aqui, já vai deixar tudo no jeito. Olha só, sem jurisprudência, já retirando todos os detalhes.
a quitação não afasta o limite, superiores à média de mercado, e logo em seguida ele já está abordando o cenário da repetição do indébito, que é um dos aspectos macro, né, de nossa petição aqui. Apuração de diferenças pagas devidamente, quitação total desses valores. Era exatamente isso que eu queria aqui. Deixa eu terminar que eu já vou colar. Vim aqui, ó, copiei tudo. E aqui eu já posso até pedir, faça 3.4 da repetição do indébito. Ele já começa trabalhando lá a repetição do indébito, enquanto eu apago esse aqui, já vou colocando ele aqui, ó. Feito isso aqui, já deixei no jeito aqui, no ponto, para que eu possa estar recepcionando justamente o que vai ser a alma da nossa ação aqui, que vai ser o pedido relacionado à repetição do indébito, tá certo? Então, toda ação de revisional de imóveis, você pede repetição do indébito, eu peço sim, e eu deixo o juiz decidir o que ele vai fazer, se vai permitir a repetição ou não em relação a esse cenário. Coloquei aqui, ó, vi aqui, e já da repetição do indébito, que é do valor que cobramos. Eu venho aqui, logo após esse cenário, já coloco o meu parágrafo sobre repetição do indébito, que vai ser também o coração aqui da minha ação, né? Vai ser por ela que eu vou buscar, afinal, especificamente nesse caso que a gente trouxe aqui, a gente vai estar discutindo sobre quitação antecipada, suspensão de pagamentos, que é justamente a gente está aqui com o imóvel que ele já foi devidamente quitado. Vi aqui, terminei a repetição do indébito. O que eu posso fazer e geralmente gosto? Eu gosto de copiar a petição inteira. Copiar inteira, ó. Só fiz copiar. Vou lá na ferramenta e digo, faça agora o tópico dos pedidos. E coloco aqui, ó. Nesse exato momento, ele já vai fazer especificamente o tópico dos pedidos em relação a isso, que a alma da coisa aqui, a repetição do indébito. Eu gosto de fazer dessa forma, até uma dica de IA, né, aplicada ao direito bancário, porque ele efetua toda a leitura e não deixa gaps. Ele traz a própria visão sobre tudo e já organiza aqui, evita com que ele tenha alucinações ou faça coisas que não é interessante para o caso específico. Já vim aqui, ó, copiei tudo e temos a construção dos pedidos voltados especificamente para o nosso caso aqui. Desde o desenvolvimento, né, foi algo que a gente tomou muito cuidado em fazer e tem uma diferença muito grande. Desde o desenvolvimento da ação, isso envolve efetuar os próprios cálculos, está construindo os próprios cálculos e logo após essa construção a gente está desenvolvendo o cenário prático disso, da construção da petição, até de fato o resultado final. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar. E esse cuidado da citação, concessão da gratuidade, justamente o reconhecimento da existência dessa abusividade nesse tipo de ação, foi algo que nós fizemos. Logo em seguida, o que nós mais queremos é a condenação da real valores integrais ou a repetição do indébito em R$160 mil, bem como os honorários sucumbenciais. Essa é a construção fiel da memória de cálculos e a lógica de cálculos na hora de você estar construindo uma petição, na hora de você estar construindo um próprio processo de revisional de financiamento de imóveis. E, pessoal, para você que ficou até agora comigo e deseja evoluir dentro dessas ações revisionais de financiamento de imóveis, eu tenho um convite especial. Nós estamos no mercado jurídico desde 2015. Já são mais de 30 mil alunos impactados diretamente por nossos cursos e nossos produtos. O que eu vou te apresentar agora é a porta de entrada definitiva para o sucesso do direito bancário. Estou apresentando aos colegas o nosso curso prático sobre revisional de financiamento de imóveis. Sem enrolação, sem termos técnicos, 100% focado em aplicação prática e na advocacia real. O nosso curso ele é dividido em módulos objetivos e práticos para você ir do básico ao avançado, mesmo que você nunca tenha atuado dentro dessas revisionais de financiamento de imóveis. Tudo apresentado em uma linguagem clara, passo a passo, voltado 100% para a sua realidade como advogado e advogada. Veja só o que você vai dominar dentro do nosso curso sobre ações revisionais de financiamento de imóveis. Primeiramente, a gente vai estar entendendo
Qual é a lógica por trás disso tudo? Seja dos juros abusivos, seja das tarifas ilegais, as cláusulas ocultas e esses contratos imobiliários. Cada um desses detalhes por trás, você saber quando a ação vale a pena, quando a ação não vale a pena, quando existe esses juros, o que é ilegal ou legal. Logo em seguida, como você calcular se esse imóvel, por exemplo, ele já foi quitado. Acontece muito. O imóvel já ter sido quitado só pela diferença da taxa de juros, ou, por exemplo, ele está superfinanciado e eu requerer ali uma suspensão, ou se na prática esse imóvel não só está quitado, como já tem valores a serem devolvidos. Tudo isso pela diferença da taxa de juros. Como está elaborando na prática essas petições iniciais, réplicas, contestações, apelações e contra-razões. E aqui vai um ponto que você, advogado, precisa ter atenção. Cada um desses detalhes, seja petição inicial, réplica, contestação, apelação, todos eles que eu estou falando agora, você vai ter acesso a modelos exclusivos. Isso mesmo, já está dentro do nosso curso. Modelo. Tem modelo de apelação, professor? Tem sim. Professor, tem modelo de réplica? Tem sim. Professor, tem modelo de contestação, apelação, contra-razões? Todos os modelos já prontinhos para você. E a gente falou uma coisa bastante hoje, que foi sobre a existência da necessidade de cálculos. A gente não tem como entrar com ações regionais, só não apresentar os cálculos. Então, o que eu fiz? Quem está adquirindo vai ter acesso a quatro calculadoras exclusivas só para você estar calculando revisionais de financiamento de imóveis. Ou seja, isso não só vai te dar segurança para saber quando pegar o cliente, como lidar com esse tipo de ação. Você vai aprender também uma coisa muito importante, que isso pode mudar a sua advocacia. Como transformar o único cliente em várias oportunidades. Ou seja, a gente vai estar aprendendo, vai ter algumas aulas dedicadas a marketing, a criação, a posicionamento acima de qualquer coisa. A captação de clientes para esse tipo de ação. E você lucrar a partir disso. Tudo isso nesse exato momento. Lembrando que com esse tipo de ação você pode facilmente cobrar honorários iniciais. E no extra você ainda pode cobrar de R$2.000 até R$10.000. São ações curtas, que levam em média 2 meses para encerrar. Todas as nossas aulas são gravadas. Você vai ter acesso imediato após a inscrição. Você pode assistir no seu ritmo quantas vezes você quiser. Você sabe pelo celular, pelo tablet, pelo computador. E atenção, o que eu vou estar fazendo para vocês? A gente está no lançamento de nosso curso sobre ações revisionais de financiamento de imóveis. Em razão disso, eu vou estar liberando algo exclusivo, que é a possibilidade de vocês adquirirem o nosso curso com 70% de desconto. E ainda, parcelar tudo isso em 12 vezes no cartão. Mas lembrando, essa condição ela é exclusiva para os 50 primeiros advogados. O que eu vou estar fazendo ainda? Quem está adquirindo agora, isso é um bônus exclusivo, até o pessoal errou aqui, para os 10 primeiros, tá bom? Ou sim, para os 10 primeiros. Além desse desconto de 70%, possibilidade de dividir em 12 vezes. As 10 primeiras pessoas que adquirirem o nosso curso sobre ação revisional de financiamento de imóveis vai estar ganhando de forma gratuita o nosso curso exclusivo, um curso extra exclusivo. Esse é um material que ele é vendido separadamente de forma paga, mas exclusivamente para essa oferta nós estaremos liberando ele de forma gratuita. Professor, gostei, quero participar. Como é que eu faço? Nesse exato momento, eu estou deixando aqui no nosso chat o link para você conversar com a nossa equipe. Você vai clicar no link, vai falar com a nossa equipe lá no WhatsApp. E a nossa equipe no WhatsApp vai estar te dando esse link de aquisição do nosso curso sobre ação revisional de financiamento de imóveis. Lembrando uma coisa muito importante. Essa oferta ela só é válida somente para quem entrar em contato comigo ainda hoje pelo link, tá certo? Depois disso, esse bônus ele vai ser retirado sem exceção. Afinal, vocês estão levando 2 cursos pelo preço de um. O curso sobre ação revisional de financiamento de imóveis e também você vai ter acesso a um curso extra que nós vendemos, é um curso pago, surpresa, importantíssimo para a sua advocacia, e você vai ter acesso a ele de forma gratuita. Agora, lembrando, você só vai ter acesso se entrar em contato ainda hoje. Passou disso, você não vai conseguir mais adquirir nessa condição. E lembrando que nessa condição você vai aprender tudo o que é necessário para estar lidando justamente com essas ações revisionais de financiamento de imóveis. Seja identificar os juros abusivos, seja identificar todas essas tarifas ilegais e como é que elas se comportam, essas cláusulas ocultas,
contratos imobiliários e como está lidando com essas cláusulas ocultas. Como calcular se esse imóvel ele já foi quitado, ele foi superfinanciado, se existem valores a devolver, quais são os segredos por esses valores a devolver. Como está elaborando essas petições iniciais, réplicas, contestações, apelações e contra-razões com modelos já prontos e editáveis, isso mesmo, modelos prontos e editáveis. Como usar as 4 calculadoras exclusivas para agilizar análise de segurança técnica para todo esse cenário. Como transformar um único cliente em várias oportunidades, seja oportunidade regional, oportunidade de tarifas, de juros, cobranças e muito mais. Quais são os detalhes para fazer tudo isso? Como captar clientes diariamente nas redes sociais? Como é que você vai se posicionar com a autoridade? Não basta você saber o direito, né? Você tem que saber lidar com esse tipo de demanda. E de forma exclusiva, conseguir adquirir o nosso curso sobre revisional com 70% de desconto. Professor, eu quero participar agora. Professor, adorei a proposta, eu quero fazer isso agora. Como é que eu faço? Muito simples. Estou dando uma condição exclusiva de 70% de desconto para os 50 primeiros advogados. E como é que eu vou estar fazendo aqui? Estou deixando o link de aquisição aqui no chat. Você vai falar nesse link aqui, que é do WhatsApp, obviamente, e lá o pessoal do WhatsApp vai estar te dando esse link. E lembrando, quem entrar em contato comigo ainda hoje, isso mesmo, vai ganhar de forma gratuita um curso extra completo. Então vai agora no chat, clica no link, chama a nossa equipe e vem participar do nosso curso revisional sobre financiamento de imóveis. Pessoal, foi isso a nossa conversa, muito bacana estar com vocês. Estou aguardando, agora já vou recepcionar meus novos alunos e estou te aguardando dentro do nosso curso sobre revisional de financiamento de imóveis. Corre agora no chat, clica lá, vem participar, que eu estou esperando.